Graça e paz, irmãos. Amém. A gente pode acender a luz, por favor? Isso. Para que os irmãos possam acompanhar a leitura. Isso. Pode acender todas. Isso. Obrigado. Deus abençoe. Quero dizer a todos os remanescentes, em Sapezal. Alguns estão em viagem. Eu quero, como Jesus, nós não sabemos o dia certo que Jesus nasceu, então Feliz Natal para você, tá bom? Você que está aqui, que Deus abençoe sua família. Muito obrigado pela sua vinda hoje, estar aqui conosco. Os irmãos que estão nos visitando, que são de outras cidades, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Alguns nossos estão em outras cidades, tem alguns em nossa cidade também, então todos são bem-vindos em nome de Jesus. Antes que eu me esqueça, eu conversando com a pastora Eulália, nós estávamos falando a respeito do culto avivando. E nós conversando, ela falou assim: amor, por que a gente não deixa só para quinta-feira o culto da virada, né? Porque o culto avivando, ele é antes da célula, né, irmãos? Então, aí como essa semana vai ter um culto a mais, aí nós troca só o dia e o horário, combinado assim? Então, vai ser quinta-feira, às 22 horas, nós vamos ter o culto da virada aqui, tá bom? Todos estão convidados. A pastora vai estar mandando no grupo lá, a respeito da alimentação. O que vai ter aqui, pastor? Vai ter porco assado, vai ter frango assado, vai ter tanta coisa boa aqui, que nós vamos trazer, amém? Vocês já estão espertos, né, irmãos? Vai ter tanta coisa boa ali, mas vai ser nós que vamos trazer. A igreja, e nós vamos juntos fazer aqui uma ceia no final, vamos comer junto. Eu não tenho o hábito de comer meia-noite, mas vamos abrir uma exceção, como é o último dia do ano, né? A gente pode comer aí, pelo menos se despedir da alimentação de 2020. A pastora esteve falando a respeito do ano de 2020, foi um ano diferente, foi um ano de aprendizado, mas também foi um ano de gratidão a Deus, né, irmãos? Pela misericórdia e a graça de Deus, na minha família, algumas pessoas foram contaminadas, com o vírus, mas estão vivas, né? Então eu louvo a Deus, por esse milagre. Nem todo mundo teve, essa mesma oportunidade de chegar até hoje e não ter velado um familiar. Então eu louvo a Deus pela misericórdia dele na minha casa, mas sei também que alguns que passaram por esse momento, eu creio que Deus te sustentou e vai continuar te sustentando, fortalecendo você e sua casa. Pela misericórdia de Deus, nenhum membro dessa igreja, né, irmãos? Nenhum membro dessa igreja faleceu com essa doença nova, que a gente não conhece bem sobre ela. Então, eu acredito que são motivos de gratidão a Deus. Hoje é o último domingo, o último culto de domingo que nós nos reunimos, mas vamos ter mais um culto. Obrigado, Paulinho, Deus abençoe. Nós vamos ter mais um culto no dia 31. Vamos ter batismo no dia 31, tá bom, irmãos? Então lá, a pessoa da sua célula que se preparou, fez os estudos, quer se batizar, está tudo gravado, está mais fácil. Só que eu gostaria de reunir, eu vou mandar essa semana no grupo lá dos líderes. Eu sempre costumo reunir pelo menos uma hora antes aqui. Se o culto vai ser às 22, eu marco geralmente às 21 ou às 28h30, eu acho que fica melhor um pouquinho, para a gente tirar todas as dúvidas das aulas, que se você tiver alguma dúvida, você vai poder tirar comigo antes de você descer as águas aqui, tá bom? Vai estar aí, irmão Eliseu? Você vai estar aí, então você já sabe, o combinado, Então, a bênção é sua. Ele combinou comigo que ele que enche para nós, por isso que eu estou falando aqui, Ele que enche aqui, prepara o batistério para os irmãos, está descendo as águas. Combinado assim, então, irmãos, dia 31 nós vamos nos reunir aqui, tranquilo, confirmado? Se você não vai poder, vai viajar, que Deus abençoe sua viagem, que você possa passar um final de ano aí, uma virada na presença de Deus. Nós vamos, quando chegar lá para as 23h50, nós vamos começar a levantar um clamor a Deus. Nós vamos clamar a Deus pelo ano de 2021. Eu creio que 2021 vai ser um ano diferente. Está pronta a arte aí, Osmar? Eu até pedi para o Osmar preparar aqui o tema de 2021. Eu não resisti, já vou soltar hoje. É avivamento, tá, irmãos? O tema de 2021 é avivamento. Acho que os irmãos não gostam, vão ter que trocar esse tema aí, hein? Avivamento. Muitas pessoas não sabem o que é avivamento na Bíblia. Para você, o versículo que o Senhor
falou o meu coração sobre avivamento, hoje eu não vou ministrar sobre ele, está lá em Mateus capítulo 22, versículo 29. Nós vamos trabalhar avivamento nessa visão. Se tiver como colocar aí, Júnior, Mateus 22, 29, consegue colocar rapidão aí para nós? Não, né? Aqui é meio... Nós estamos aprendendo a trabalhar no programa novo lá. Mas Mateus capítulo 22, versículo 29, fala de um verdadeiro avivamento, são palavras do Senhor Jesus. Olha o que o Senhor Jesus, Mateus 22, 29, diz assim: Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, não existe avivamento sem as Escrituras e sem o poder de Deus. Toda a palavra poder no Novo Testamento é dunamis, dinamite, explosão, um poder explosivo, mas os dois caminham juntos. E não pense você, irmão, que Jesus está falando aqui para aquelas pessoas que ouviam Ele, que seguiam, para os seguidores, não, nem para os seus discípulos. Ele está falando aqui para os doutores da lei e para os fariseus, para os saduceus, para aqueles que ensinavam a palavra. E Ele falou assim: olha, vocês erram por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Por que isso, pastor? Porque o Senhor falou algo no meu coração, irmãos. Como nós entramos em uma pandemia com cerca de 400 pessoas, isso não aconteceu só aqui na igreja local, mas no Brasil inteiro, acho que no mundo inteiro, e por que muitas pessoas pararam no caminho, não conseguiram dar continuidade na fé? Será que nós estamos preparando uma igreja para ser perseguida, se ela for precisar passar por uma perseguição? Será que nós estamos preparando uma igreja que realmente conhece as Escrituras e o poder de Deus, que são capazes de ultrapassar um Covid, ou seja, o vírus que for? Então, nesse sentido, o tema avivamento. E também o Senhor colocou no meu coração, nós vamos ter no aniversário da igreja a primeira conferência profética Rema. Rema significa toda a palavra que sai da boca de Deus. Vai ser pregação mesmo, palavra, ensinar mesmo os irmãos a palavra. Eu quero que os irmãos aqui conheçam a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Se eu conseguir, como pastor de vocês, que os irmãos aprendam a palavra e tenham não que os irmãos não saibam, mas tenham uma vida fundamentada na palavra. E na oração, eu já vou dar como que eu consegui realizar o ministério que o Senhor me chamou. Porque, irmãos, a pessoa que não está fundamentada na palavra e nem na oração, a Bíblia fala que qualquer vento de doutrina leva ela, qualquer vendaval leva ela não consegue permanecer na presença de Deus. Então o tema avivamento vai ser nesse sentido. Nós vamos explorar mais ainda as Escrituras, nós já vamos começar dia 4 de janeiro, já comecei a mandar a lista com a escala dos pregadores. Não vai ser à noite, vai ser de madrugada aqui o culto. Vai ser culto da primícia, 21 dias por 2021. Todo dia vai ter 10 minutos de oração individual, 20 minutos de louvor e 20 minutos da palavra e um clamor no final. Às 6 da manhã vai encerrar durante 21 dias. E vamos ter também o jejum, tá, irmãos? Primeira semana nós vamos tirar uma refeição, na segunda semana 12 horas. Depois, quem conseguir, na última semana dos 21 dias, vai ser aquele jejum que a gente faz pelo face a face, de 24 horas. Então nós vamos entrar janeirão e na pegada, irmãos, na palavra, no mover do avivamento. Não existe avivamento sem palavra e sem oração. Não existe. É só movimento, irmãos, é só movimento, é só passageiro. Se não tiver fundamentado na palavra e não tiver oração como base e a palavra, é só movimento. E nós não fomos chamados para um movimento, nós fomos chamados para porque a Bíblia fala assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Essas são as palavras do Senhor Jesus. Se o inferno não pode contra a igreja, não é Covid, não é vírus nenhum que vai poder parar a igreja do Senhor. E Jesus não estava falando dessas 4 paredes, Jesus estava falando de você e estava falando de mim quando ele disse isso, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém? Quem está comigo aí? Quem faz parte desse avivamento? Olhem, eu conto com você e Deus conta mais ainda.
em nome de Jesus, tá, meus irmãos? Esse ano de 2021, Deus tem coisas grandes para a nossa vida. Nós estamos preparando ali o fundo ali, nós vamos usar para face a face, assim que tiver liberado ali, para não ficar dependendo de agendamento, de data. Nós temos uma estrutura aqui que pode fazer isso. Nem se a gente faz com menos pessoas, faz mais, mas esse ano, em nome de Jesus, nada vai nos parar não, irmãos, em nome de Jesus, amém? Deus faz a obra dele, mas ele sempre usa pessoas, mas pessoas disponíveis, Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, lá em Lucas, capítulo de número 5, Lucas, capítulo de número 5. Lucas, capítulo de número 5. Todos encontraram, amém? Diz assim: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para o ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizemos, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Eu estava meditando nessa palavra, e o Senhor ministrou meu coração e deu esse tema: milagres extraordinários, né? Faltou um S ali. Milagres extraordinários. O que é isso? Por que algumas versões, talvez lá em cima do capítulo 5, vai estar assim: a pesca milagrosa, né? Fala que é um milagre essa pesca. Quando a gente lê esse texto, ele está falando de 4 pescadores que passaram uma noite inteira pescando e não pegaram nada. Não está falando do pastor Christian pescando, né? Eu tenho fama aqui que não pego nada, né? Mas eram 4 pescadores profissionais que viviam da pesca e conheciam aquela região, e conheciam aqui esse local onde eles passaram uma noite e não pegaram nada. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus se aproximou da praia e uma multidão de pessoas veio ouvir Jesus. E quando chegou lá, o Senhor Jesus viu que tinha muita gente. Alguns falam que ele sobe no barco para que o vento, né, da beira ali do mar da Galileia pudesse, como ele não usava microfone, então para chegar o som para toda a multidão ouvir Jesus. Alguns já ouviram, alguns dizerem isso, por isso que ele sobe ali em cima do barco. Eu não posso afirmar isso, mas
Quem já foi, né, na praia ou na beira do lugar que venta muito, realmente o som pode ser elevado, né? E alguns afirmam por isso. Mas ele entra no barco de Simão Pedro. E quando ele entra naquele barco, após ele ensinar a multidão, após ele falar aquilo que ele veio falar, a palavra de Deus diz que ele olha para Simão e fala assim: olha, leva esse barco mais para o fundo, leva lá para o fundo do lago. É uma passagem conhecida. Leva lá para o fundo do lago. E quando chega lá no fundo do lago, o Senhor Jesus fala assim: olha, agora vocês lancem as redes. Lancem a rede. Pedro, ele fica admirado. Pedro, um pescador profissional, irmãos. Ele fala assim: Senhor, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. Quem gosta de viver milagres de Deus aí? Quem já viveu algum milagre de Deus? Nós somos um milagre, não é assim, irmãos? Mas quem gostaria de viver milagres extraordinários, acima do normal? Acima do normal. Você gostaria de viver milagres acima do normal? Isso é extraordinário, é acima do normal. Acima se milagre é normal, né? Mas da onde que eu tirei? O que Deus ministrou ao meu coração para que viesse uma palavra dessa? E eu fiquei meditando em casa, e o Senhor falou assim: quem quiser experimentar milagres extraordinários, tem que agir sobre a minha palavra. Primeira coisa que o Senhor falou para mim. Se eu e você, Ele falou comigo, o Senhor falou comigo quando eu estava preparando essa palavra em casa. Ele falou assim: se você, Cristian, quer viver milagres extraordinários, você precisa viver sobre a minha palavra. Sobre a minha palavra. Pedro tinha pescado a noite inteira com os seus 3 companheiros, seu irmão e mais 2 sócios, que os outros também vão virar os apóstolos, os discípulos de Jesus. E a palavra de Deus diz que ele fala assim: Senhor, mestre, nós pescamos a noite inteira, mas sob a sua palavra eu vou obedecer, eu vou lançar as redes. Meu irmão, sabe o que Deus está dizendo aqui? Não importa o que eu sei fazer de melhor, não importa qual é o meu conhecimento, não importa qual é a minha experiência, não importa o que eu faça, eu tenho que agir sob a palavra dEle para experimentar os milagres extraordinários de Deus. Porque muitas vezes vem um problema sobre a nossa vida, vem uma situação, e nós vamos falar assim: não, essa daqui eu vou tirar de letra. Pedro podia falar assim: ó Senhor Jesus, o Senhor não é pescador, o que o Senhor faz? Ele ia falar assim: ó, eu era carpinteiro até esses dias, eu trabalhava como, Jesus trabalhou como carpinteiro, era a profissão de José. A Bíblia fala em Lucas que por volta dos 30 anos Jesus foi batizado. Está em Lucas. Que ele tinha aproximadamente 30 anos. Lucas era um historiador, então ele pesquisou sobre Jesus. O Evangelho de Lucas foi escrito aos gregos, com a intenção de mostrar o homem perfeito que ele pisou aqui na terra. Então Lucas, ele registra Jesus, que os seus primeiros discípulos foram chamados através de o que, irmãos? Do que? Não arrisca? Não vou falar milagre. Não. Foi pela palavra de Jesus. Os discípulos são chamados pela palavra de Jesus. Se eles não tivessem obedecido à palavra de Jesus, não haveria pesca milagrosa. Meu irmão, eu não sei, até aqui no dia, hoje é 27, é isso? 27 de dezembro, como que está a sua vida, mas Deus sabe o tamanho do milagre que você precisa, Deus sabe o tamanho do milagre que a sua família precisa, Deus sabe o tamanho do milagre, independente da área que for. Deus é o único que sabe, Deus é o único que conhece, e Jesus sabia que Pedro e os outros 3 precisavam desse milagre, porque Deus sabe todas as coisas, mas isso só funciona na vida de um discípulo, ou uma discípula de Jesus, quando obedece à palavra de Deus.
A palavra de Deus tem duas palavras aí, eu fui procurar, tinha duas palavras. Uma eu não consigo pronunciar no grego. E a outra, mas ela vem dessa mesma palavra, que é a palavra logos. É uma palavra, a palavra que vem do verbo. O verbo que é Deus, o logos. No princípio era o verbo era Deus. Então todas as vezes que se refere à palavra, aqui sobre a sua palavra, não é simplesmente assim, ó, sobre a sua palavra eu vou mandar as redes, não. Eu entendo que o Senhor é o mestre, eu entendo que o Senhor é aquele que viria, por isso sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Irmão, ele estava falando com um pescador profissional, com 3, com 4, e ele, quando os peixes vêm, olha só como ele entende quem é Jesus, a palavra de Jesus, a palavra de Deus. Olha só a reação dele, versículo de número 8, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Quando nós reconhecemos a palavra de Deus, a autoridade das Escrituras na nossa vida, a primeira coisa que nós reconhecemos são os nossos pecados diante de Deus. É a primeira coisa. Nós fazemos como o profeta Isaías: ai de mim, Senhor, ai de mim, Senhor. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Lá em Isaías capítulo 6, não está assim registrado? Que ele vê a glória de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele diz assim, que o homem natural não discerne as coisas espirituais, mas o homem espiritual, ele discerne as coisas espirituais, que é a palavra de Deus. É a palavra, meu irmão. A palavra de Deus, ela não é simplesmente um livro de história. A palavra de Deus, ela não é um livro de fábulas. O apóstolo Pedro fala assim, que nenhuma palavra, toda a palavra, ela é inspirada por Deus, está lá em Pedro. Ela é inspirada por Deus, pelo Espírito, de homens separados por Deus. A Bíblia tem cerca de 40 autores, 40 autores, de pescador, boiadeiro, profeta, escriba, fariseu, tem vários autores diferentes. E como que um livro desse, no ano de 2020, no dia 27 de dezembro de 2020, continua surgindo efeito na vida das pessoas? Sabe por quê, irmãos? Porque não é uma simples palavra, não é um simples livro, é a palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas a palavra dele vai permanecer. Olha só, irmãos, Jesus é o verbo que se fez carne, ele é a palavra que estava ali. Não era mais uma profecia que acontecia, ele estava ali diante de Pedro, dos discípulos, que ainda não eram discípulos. Ele olha para eles, ou você acha que é por acaso que ele fala assim: Deus, eu sou um pecador, e em seguida ele fala assim: olha, vocês não vão ser mais pescadores de peixe, vocês vão ser pescadores de homens. E eles abandonam tudo. Pedro era casado, meus irmãos, só é casado quem tem sogra. A Bíblia fala que Jesus chegou na casa de Pedro, a sogra dele estava com febre. Você já viu algum solteiro ter sogra? Eu nunca vi. Pedro era casado, e ele chega na casa lá da sogra de Pedro, e ela está com febre, a Bíblia diz, e ele repreende a febre dela, e ela já levanta e começa a servir todo mundo, a palavra de Deus diz. E aqui, eles deixam tudo para seguir Jesus. Será que é só por causa de um simples milagre de uma pesca, meu irmão? Quem acha que é isso? Ninguém, né, irmãos? É impossível alguém seguir a Jesus só por causa de peixe. É porque Pedro e os outros 3 discípulos, eles viram a autoridade, falou assim: esse homem, a palavra dele, olha só o que ele tinha ouvido Jesus falar para a multidão. Ele falou assim: sobre a sua palavra eu vou lançar as redes, mesmo que eu pesquei a noite inteira. E muitas vezes nós deixamos de experimentar milagres extraordinários, porque nós ouvimos tanto a palavra e deixamos de crer nela.
Ah, eu já ouvi essa palavra, eu já vi o pastor pregar essa palavra, o pastor Cristo, pastor A, pastor B, pastor C. E muitas vezes a palavra, meu irmão, é uma palavra rema, Deus está mandando para você, está mandando para mim. Mas nós não tomamos posse dela na nossa vida. E nós deixamos de experimentar não só um milagre, mas o extraordinário. Fala para mim se é normal. Ó, irmãos, olha que eu já fui em rio procurar peixe. E esse de Sapezal quase todos. E eu não peguei nada. Eu falei, Senhor Jesus, só faltava o Senhor me dar uma ordem aí, né? Para mim pegar um peixinho aqui para me ajudar. Só faltou fazer essa oração, irmãos. O negócio é feio pro meu lado das pescarias aqui em Sapezal. E eu lembrei dessa passagem. Falei assim, olha, eu imagino, todas as vezes que eu vou pescar, eu fui pescar, né? Quase não pesquei esse ano. E eu chegar lá e não pegar nada, passar o dia inteiro no mormaço e não pegar nada. Só quem pesca sabe o que eu estou falando. Que a água, o mormaço bate no reflexo na água e volta em você, que você sapeca tudo. E não pegar nada. E eu falo assim, meu Deus, eles passaram a noite inteira, eu sempre lembro dessa passagem, eles passaram a noite inteira. A noite inteira. A minha esposa fala que eu não pego peixe para mim não abandonar o ministério, ficar só querendo pescar, virar pescador. Fala assim, não, Deus não deixa você pegar peixe não, senão você nem te dá um barco, senão você vai querer deixar o ministério para virar pescador. Tanto que você gosta de pescar, você é muito fominha, ela brinca comigo. E eu gosto mesmo, sabe, irmãos? Só não pego peixe. Mas, voltando aqui para a história. E eles passaram a noite inteira, irmãos, pescando. Quem já foi pescar e ficou 2 horas sem pegar nada? Quem gosta de pescar aqui? É bom, irmãos? 3 horas. O dia todo. A noite inteira. E não pegou nada. Então você está entendendo o que aconteceu com eles aqui, ó. Aí ele falou assim, Jesus, mestre. Ele chama Jesus de mestre. Ele reconhece Jesus como um mestre, como um sábio, como aquele que podia ensinar algo para ele. Ele falou assim, já que o Senhor falou, eu acredito. Porque quando a gente lê assim, não presta atenção nos detalhes desse texto, parece que estava assim, eles entrou no barco, Jesus falou assim, ó, joga a rede aí, que vocês vão pegar peixe. Mas não, o texto fala que Jesus ficou na popa do barco, ensinando as multidões. E Pedro, quem estava ouvindo? Pedro, Tiago, João, André, estavam ali ouvindo. Quando Jesus falou, eles não pensaram 2 vezes. A questão é, até quando eu e você, nós vamos ficar vindo de culto em culto, ouvindo mensagem na internet, ouvindo palavras, e não vamos crer, e tomar posse delas? Até quando, irmãos? Deus vai continuar falando conosco, seja através da internet, seja através de um culto ao vivo, seja através seja qual for a maneira que Deus falar com você, mas nós não vamos obedecer essa palavra. Nós temos que ouvir, mas nós precisamos também obedecer como Pedro. As pessoas criticam muito Pedro, falam assim, Pedro foi andar em cima da água, afundou. Pedro fez isso e não deu certo, só vê os defeitos dele. Mas Pedro aqui, ele deu um exemplo de fé e obediência à palavra. Quer experimentar milagres extraordinários? Ainda dá tempo. Ainda falta 4 dias para acabar o ano. Quem quer ainda experimentar esse ano ainda? Eu acho que não quer não, irmãos. Não pensa que sou eu não tenho esse poder não. É o Senhor, é a palavra de Deus. É ela que faz isso. É Jesus, através da sua palavra, que nos faz milagres extraordinários. Agora, quem crê não é Jesus, somos nós. Jesus perguntava para as pessoas, o que você quer que eu faça por você? Senhor, eu quero ver. Senhor, Senhor, eu estou leproso. As pessoas falavam, eu creio. E recebi um milagre. Aí tinham alguns, agora eu vou falar uns aqui que deu um passinho a mais. Abre sua Bíblia comigo aí, no capítulo 8 de Lucas. Lucas capítulo 8. Perdão, capítulo 7. Na minha aqui vai ser 2 páginas. Lucas capítulo 7, versículo número 1. Lucas 7, 1. Eu fiquei no Evangelho de Lucas para ficar mais fácil para a gente encontrar. Separei alguns textos aqui só em Lucas. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente,
quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhes que viesse curar o seu servo. Estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência: ele merece a sua ajuda. Olha só, o pessoal intercedendo por ele, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra, e o meu servo será curado. O que ele pediu para Jesus? Diga uma palavra. O que os outros foram atrás, lá os que eram amigos do centurião? Vamos lá, Jesus, tem um servo lá do centurião que está muito doente, está morrendo. Vamos lá, nos ajuda, ele é muito bom para a gente. Eles começaram a interceder, mas o centurião, quando viu que Jesus estava vindo, falou assim: olha, fala para Jesus não vir não, eu nem fui falar pessoalmente com ele, porque eu não me sinto digno. Mas fala para ele que basta uma palavra dele e o meu servo vai ser curado. Olha só, irmãos. Irmão, tem gente que você pode pegar óleo, derramar 1 litro de óleo na cabeça dela, orar, você pode profetizar, virar cambalhota, não muda nada. Mas tem gente que é que nem esse homem aqui, ó. Basta ouvir a palavra de Jesus, é o suficiente para crer e obedecer e receber um milagre extraordinário. Precisamos aprender com Pedro, com o centurião, a ouvir e obedecer a palavra de Deus e acreditar na palavra de Deus. Senão, irmãos, nós vamos ficar só falando da palavra, mas não vamos experimentar a palavra na nossa vida. E aqui o texto diz, assim, versículo 8: porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai, e ao outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faça isto, e ele o faz. Aí, ao ouvir estas palavras, Jesus ficou admirado. Quem é Jesus? Deus. Você já pensou? Um homem, Deus sendo onisciente, sabendo todas as coisas, um homem deixar Deus admirado pela sua fé? Olha o que está dizendo o texto. Jesus ficou admirado da fé desse homem, porque o homem falou assim: olha, eu tenho soldados que são sujeitos a mim, eu também sou homem de autoridade, então basta a sua palavra e o meu servo vai ser curado. Ele falou assim: Jesus, o Senhor é o único que tem autoridade para fazer um milagre através da sua palavra na vida do meu servo. Nós temos que aprender com ele, irmãos. Nós temos que aprender com esse centurião romano. A nossa fé tem que estar firmada na palavra. Quando a minha fé e a sua fé está firmada na palavra, pode vir tempestade, faz parte da vida cristã. Pode vir tribulação, faz parte da vida cristã. Pode vir problema, faz parte da vida cristã. Mas nós precisamos permanecer firmes na palavra. O mesmo Jesus que dá salvação de graça fala assim: aqueles que perseverarem até o fim vão receber. Eu não acredito em perca da salvação, só que isso é outro assunto. Mas eu acredito na perseverança no caminho do Senhor. Eu não acredito que o cristão perde a salvação. O salvo não, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu creio nessa doutrina. Senão eu acho que eu não seria pastor batista. É uma doutrina que está na declaração doutrinária nossa. Eu creio, não é assim: a hora que pequei, vai lá e apaga com a borracha no céu, no livro da vida. Não, mas se uma pessoa que se diz salva, ela se afastar de Jesus e nunca voltar, ela nunca foi salva para mim. Ela nunca conheceu. Ela nunca teve o nome dela escrito no livro da vida. Então, quem está me entendendo aí? Na dúvida, é só pedir que eu mando o link. Lá tem uma aula sobre isso, tá? Eu mando um link para você lá assistir. Sobre certeza da salvação. É só um estudo sobre isso.
Aqui não dá para a gente explicar a doutrina tão rápido. Mas aí eu olho para a palavra de Deus e diz que Deus, Jesus, o Filho de Deus, ficou admirado com a fé de um homem, irmãos. Ele sabendo de tudo. Jesus, ele fala assim, ó, admirado com aquele homem, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Em outras palavras, nem mesmo no povo que era para crer na minha palavra, eu encontrei fé que nem esse homem, nesse romano. Sabe por quê, irmãos, que ele fala isso? Porque os judeus tinham um negócio, principalmente os fariseus, que só eles eram os eleitos, escolhidos, é o povo predestinado. Então eles acreditavam que dificilmente um gentio que não judeu, um romano, outra pessoa seria salva. Jamais Deus ia ouvir a oração dela, que jamais essa pessoa ia experimentar um milagre de Deus. Eles acreditavam assim, eles ensinavam assim. Fora outras coisas que eles acreditavam. Se a pessoa nascesse com enfermidade, como eu ministrei esses dias, que era uma maldição que vinha lá na família, que o pai ou a mãe ama. E aqui, o Senhor Jesus está falando assim, olha, nem Israel. Irmão, quem não tem vontade de ir em Israel, né? Conhecer Israel? Eu tenho, quem tem vontade? A maioria dos discípulos cristãos não é assim? Mas Jesus fala assim, ó, nem Israel achei fé, que nem nesse romano. Quem tem vontade de ir lá em Roma? Ninguém. Olha como que é. Mas um romano nos dá uma lição de fé na palavra de Jesus. Na palavra. Meu irmão, minha irmã, você tem acesso livre todos os dias a essa palavra. Ninguém nos proibiu. Nós fomos, durante esse ano, por precaução, alguns decretos, nós fomos proibidos de nos reunir como igreja aqui, nesse salão. Não foi só a nossa igreja, foi todas. Mas ninguém te proibiu de abrir a Bíblia em casa e acreditar nas promessas de Deus. Ninguém, olha, teve decreto que nós não pôde reunir as células, mas ninguém te proibiu de reunir quarta-feira com a sua família para falar de Jesus, para aprender sobre Jesus. Ninguém foi proibido de crer na palavra. Mas sabe por quê, irmãos? Muitas vezes nós estamos, que nem Israel nesse tempo, tão preso à liturgia, às coisas, que nós deixamos de confiar na palavra. É ela que sustenta a nossa fé, é ela que fortalece, é ela que traz milagres extraordinários. Ou fala para mim que esse homem aqui, ó, ele fala que ele estava quase morrendo, e quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Olha só, Jesus, ele falou assim, Jesus, basta uma palavra sua, e o meu servo vai ser curado. E o homem foi curado, porque Jesus liberou uma palavra, mas do outro lado teve fé na palavra de Jesus. Temos que ter fé na palavra de Jesus, irmãos. Você não está diante de um livro de história, de contos, você está diante da palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é pura, ela é santa, ela é justa, ela é fiel, ela tem o sim e o amém, ela fala do alfa e do ômega, ela fala que um homem começa bem, um homem cai no pecado, mas o final da Bíblia é como? Termina bem. Você já reparou que a Bíblia começa bem, aí tem os deslizes do homem, do pecado, mas lá no Apocalipse, que muita gente tem medo de ler, o final dele é bênção, é passar uma eternidade com Deus. Lá não tem choro, lá não tem dor, mas para aqueles que não crêem na palavra é o que? Condenação. Mas para quem crê na palavra, a volta de Jesus para a igreja, meu irmão, é a melhor coisa da face da terra. Para a igreja, mas para quem não está em Cristo, é sofrimento, é tormento, é inferno. A Bíblia que diz isso. Se depois você quiser ler essa página, não concordar, quiser rasgar, pode rasgar, mas está escrito. E se não quiser muito, faz que nem o pastor Cláudio falou, quando você morrer, você vai lá e discute com o autor da palavra, se tiver coragem, e se você chegar lá, né, vai discutir, e se você chegar lá, porque se eu e você não concordamos, a Bíblia foi escrita por homens, verdade, a única parte da Bíblia que não foi escrita por homens, foi ali,
que Deus escreveu os mandamentos, está lá em Êxodo, não foi assim? Que Deus escreveu nas pedras, Moisés trouxe, quando ele viu o povo lá adorando o bezerro, Moisés quebrou as pedras, não foi? Aí ele subiu de novo, se purificou, subiu de novo. Aí Deus falou assim, agora você corta as pedras. A primeira eu te dei de graça, agora você vai cortar, pode olhar lá. Deus mandou ele cortar. Está na palavra. Talvez você leu e nem percebeu. Sabe por quê, irmãos? Tudo chega muito fácil. Hoje a Bíblia é muito acessível para nós. E talvez por ser muito acessível, ela também é muito desvalorizada, muito desprezada. Às vezes uma frase, ela é mais compartilhada que a própria Bíblia hoje nos nossos dias. É uma frase bonita, uma frase de efeito. É só olhar os youtubers de sucesso e os pregadores do Evangelho na internet hoje. A quantidade de seguidores que eles têm. Está lá, vou ver qual que é o valor desse. Quem está sendo mais valorizado, a palavra ou os influencers, né? Assim que fala, não sei. No Brasil tem uns aí que tem milhões, 10 milhões, acho que esse dia me explicou para nós. Quantos milhões você falou? Quanto? 30, 40 milhões. 30, 40 milhões. Eu acho que não tem nenhum pregador do Evangelho no Brasil que tenha essa quantidade de seguidor. Para falar de Jesus. Sabe por quê? Porque as pessoas desprezam a palavra. Desprezam. Outro texto que eu gostaria que você meditasse comigo está em Lucas 8. Agora é Lucas 8, por gentileza. Está no 7, vai para o 8 agora. Coloquei na sequência para ficar mais prático para os irmãos. Lucas, capítulo de número 8. Versículo 49. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não tenha, vamos falar comigo, não tenha medo, apenas, e ela será. A palavra salva aqui substitui por uma palavra grega chamada sozo. No original é sozo. Dar vida novamente. Trazer à existência aquilo que não existe. Perdão de pecados, vida eterna. É mais amplo do que esse salva aqui. Então salvar no original é trazer vida novamente. Perdão de pecados. Por isso Jesus fala assim: os seus pecados estão perdoados. O que vocês preferem? Que eu diga, então, levanta, toma esse leite, você está salvo. Então era a palavra sozo, salvação, perdão, libertação, cura, milagre. Tendo chegado à casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas Jesus disse: não chorem. Olha as palavras de Jesus. Chegaram e falaram assim: ó, Jairo, mestre, era o chefe da sinagoga, falou: olha, despede Jesus, o mestre, sua filha já morreu. Isso porque Jesus no caminho, uma mulher tocou nas vestes de Jesus e foi curada imediatamente. Mesmo assim chegaram até Jesus e falaram assim: ó, despede Jesus, que a sua filha já está morta. Jairo, deixa. Jesus, o que ele fala? Não tenha medo. Olha a palavra de Jesus: não tenha medo, apenas creia. No que ele está falando que é para crer? Nele, no verbo, na palavra. Ele é o verbo que se fez carne. E ele continua dizendo: não chore. Quando ele viu todo mundo chorando, ele não desesperou não. Ele falou assim: ó, não chora, para de chorar, não chore. Ela não está morta. Estava morta ou não estava, irmãos? Quem escreveu o Evangelho de Lucas? Lucas. O que ele era? Médico. Além de historiador, era médico.
Então, você acha que um médico, ele ia afirmar que a menina que estava morta ou não, se ela não estaria morta? Você daria um laudo desse, irmã Márcia? Se não tivesse, não, realmente entrou em óbito. Você vai falar, não, não entrou. Se estava, estava, não é? Não tem como falar. Era um médico, irmãos. É um médico que está registrando. Falou assim, olha, tinha uma menina morta e Jesus falou que ela não estava. Jesus falou assim, olha, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Você acha por que as pessoas riam de Jesus? Quando ele falou assim, olha, não chore, ela não está morta, mas está dormindo. Começaram a rir de Jesus. Pronto. Agora eu quero que você imagine Jesus, não como carpinteiro, mas Jesus como Filho de Deus, o Salvador. O nome de Jesus é salvação. Riram de quem? De Deus. Da palavra de quem? De Deus. Tem muitas pessoas que não estão experimentando milagres extraordinários, porque não estão acreditando na palavra, estão rindo, estão zombando daqueles que creem, e não estão experimentando. Esse povo aqui não acreditou, começou a rir de Jesus, começaram a rir de Deus, porque às vezes, eu não sei se você é como eu, começa a imaginar a cena. Olha, não está morta não, está só dormindo, a menina está ali, todo mundo começa a rir. Ah, pronto, agora a menina está morta, falando que ela está dormindo. O pessoal está chorando porque a menina morreu, agora está falando para não chorar. A menina está morta, falando que está dormindo. Jesus continua. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levante-se. Algum dia, quem já teve em velório? Algum dia, algum morto, você falou e ele levantou? Mas se acontecer comigo, eu saio correndo, né? Não é assim, irmãos? Morreu. Mas para Jesus não existe morte, como não existe noite perdida de pescaria, como não existe nada impossível para aquele que crê na palavra dele, como centurião. Agora a morte não existe para Jesus, ela se torna apenas um sono. Ele fala, só está dormindo. Quer ver que ela está dormindo? Chegou na menina, pegou na mão e falou assim, levanta. Algumas versões falam, talita cumi, né? Menina, levante-se, levante-se. E a menina levantou e sentou, o texto fala. Olha o que diz: voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou, e Jesus mandou que lhe desse de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Quando Jesus fala aqui, que ele fala para não contar, não é no sentido que não podia contar, é porque ele tinha um projeto, ele estava seguindo, obedecendo ao Pai. Então o ministério de Jesus provavelmente durou cerca de 3 anos e meio. Então, se ele começasse a deixar todo mundo, em todo lugar que ele passava, ia ser impossível ele continuar aquele objetivo que o Pai tinha dado para ele. Foi por isso que ele falava isso. Muitas vezes não faz nem sentido. Ele fala assim, como assim? Ressuscita uma menina e fala assim, não conta para ninguém? Você acha que se ressuscitasse alguém que em Sapezal não ia ficar sabendo? Era impossível, irmãos. Estava lá no hospital e ressuscitou. Não é assim? Agora imagine em cidades menores que Sapezal, que é a maioria dessas cidades, nos tempos bíblicos. Era impossível. Mas Jesus, ele fala assim, olha, não conta para ninguém não. Mas a sua filha está aqui, levantou e foi comer. Dá comida para ela ainda. Para ser um bom servo do Senhor, uma boa serva do Senhor, né? Comer bastante. Mas aqui o texto, irmãos, ele nos diz que os pais creram. Se eles não crescem, se eles dessem ouvido às pessoas que disseram, deixa Jesus em paz, que a sua filha já morreu, se eles ligassem para aqueles que riram, eles não estaria registrada a história deles aqui, Sabe por que isso aconteceu?
porque creram na palavra. Quer experimentar milagres extraordinários? Creia na palavra. Que a palavra de Deus seja o suficiente para você. Que a palavra de Deus seja o suficiente para mim. Que seja o suficiente para nós. Porque assim a nossa fé vai ser uma fé verdadeira. Irmão, pode vir Covid, pode vir que nome que derem para frente. Mas nós vamos ficar firmados na palavra. Nós vamos crer. Nós vamos buscar. Nós vamos se firmar. Eu não olho para 2020 como um ano de derrota. Eu olho como um ano de vitória. Depende da sua visão. Depende da visão de cada um. Eu olho 2020, que eu atravessei 2020. Hoje é 27. Vou entrar em 2021, se Deus permitir. E vou continuar pregando até Ele voltar. Permanecer. Foi um ano, irmãos, que para mim foi um upgrade na minha fé. No meu estudo da palavra. Foi um ano assim que deu aquele up, me despertou mais ainda. Para mim foi um ano de ampliação, quando nós tivemos que montar estúdio para levar o evangelho através da internet. Porque eu estava muito preocupado aqui, local, igreja local. Eu sempre diz assim, eu sou pastor de igreja local. Meu chamado é ser pastor de igreja local. Meu discipulador não, ele é pastor de pastores. E eu sempre falei assim, não, meu chamado não é igual ao do pastor Ademar. Meu chamado é ser pastor de uma igreja local. Mas Deus tem me ensinado que não é bem assim. Não é do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente quer. E esse ano 2020 foi um ano onde o Senhor mudou muitas coisas de dentro de mim. Dentro de mim. O Senhor chegou a falar assim, e se a igreja não pudesse abrir nunca mais o templo? Como que você ia pastorear? Deus falou isso comigo. Como que você ia conseguir com que a igreja permanecesse? Você parou para pensar nisso? Quem parou para pensar nisso? Alguns pensavam sobre a volta de Jesus, né? Quero com medo, Jesus está voltando, ia passar gente na frente da casa, não atendia, né? Sabe tanta mensagem doida? Chegaram aqui quase chorando, desesperados, sabe, irmão Rodolfo? Que, pastor, lançaram uma mensagem assim, eu falei, irmão, eu não acredito nessas coisas não. Não importa se Jesus vai voltar agora, importa você estar firmado na palavra. Se Jesus voltar agora, vamos embora. Amém, glória a Deus. Mas se for para a gente passar por perseguição, eu sou tribulacionista. O que é isso, pastor? Eu acredito que antes da volta de Jesus, a igreja vai passar por uma grande tribulação. Nós não somos melhores do que os que vieram antes de nós, eu acredito sim. Respeito quem pensa diferente. Mas eu acredito, antes da volta de Cristo, a igreja vai ser peneirada. É seleção? O irmão, eu acredito que é seleção, eu acredito que Deus vai peneirar, irmãos. Ele vai permitir que o evangelho chegue até os confins da terra, que é a palavra dele está dizendo isso, quando esse evangelho chegar até o fim. Raças, tribos, povos e nações. Mas eu acredito que vai vir uma perseguição sobre a igreja. Não esse tipo de perseguição, está só sutil por enquanto, né? Ele é sutil hoje. É ali, através de uma leizinha ali, um pensamento diferente, preconceito, isso, aquilo. Mas vai chegar uma hora que a perseguição vai ser em si o mesmo dos cristãos. Assim como a igreja primitiva, eu acredito. Porque foi assim no Antigo Testamento. Foi assim na igreja do Novo Testamento, a igreja de Atos. Faltou madeira para crucificar os cristãos no tempo de Nero, o imperador Nero. Faltou madeira, irmãos, para crucificar os cristãos. Já parou para pensar nisso? Cristãos foram queimados para iluminar as ruas de Roma. Na história da igreja. Hoje nós vivemos um evangelho tão tranquilo. Que talvez os últimos anos, a maior dificuldade que nós enfrentamos foi o Covid. Até agora. De todo o tempo de cristãos que nós enfrentamos. Aqui, alguém teve que ser batizado dentro de uma banheira? Alguns dos irmãos? Eu conheci missionários que batizam pessoas dentro das banheiras no quarto, que não pode entrar mais do que 4 ou 5 pessoas num culto, de domingo à noite, porque senão vem o governo e prende as pessoas, e os missionários são deportados, e se descobrir que tem uma reunião de cristãos lá dentro, a família não quer mais, expulsa de casa. Eu conheci missionários, eles não pedem para a gente nem tirar foto com eles. Recebi várias vezes, vários missionários do Vietnã, eu esqueci o nome de outro país lá, desses países que não podem abertamente pregar o evangelho. Muitas vezes, irmãos, nós estamos deixando de viver os milagres extraordinários por falta de crer na palavra. Simples assim. Crer na palavra que está aqui, ó, diante de nós.
Você sabe por que eu prego com a Bíblia? Você já parou para pensar nisso? Porque estão desprezando a palavra. Por isso que eu ainda prego com a Bíblia. Você vê isso nos vídeos que eu gravo, você vê eu no púlpito. Eu falo assim, eu tenho dificuldade com tecnologia, mas se eu tentar eu consigo. Deus me deu capacidade para aprender as coisas. Mas eu faço questão de pregar com a biblinha assim, de papel. A minha é toda arriscada. Sempre ela vai ficar surrada, porque eu leio, porque eu mergulho. E isso eu não precisei virar pastor para me fazer isso. Foi antes de ser pastor. Eu aprendi que eu tinha que mergulhar na palavra. Eu aprendi, ensino, e você vai me ouvir eu sempre bater nessa tecla. Você precisa conhecer a palavra. Se tem preguiça de ler, baixa uma Bíblia em áudio. Tem Bíblia em áudio, sabia? Tem uma versão chamada YouVersion, fazer uma propaganda dela, YouVersion. Ela tem várias versões e tem áudio, várias versões. Basta ter internet, a maioria das pessoas tem internet. Então baixa lá, faz um download dela, você pode ouvir a palavra de Deus. Ao invés de ficar ouvindo outras coisas, ficar compartilhando bobeira, começa a ouvir a palavra, coloca no seu carro. E vai ouvindo, se fizer uma viagem aqui em Campos Júnior, 50 quilômetros, talvez você gasta 30, 40 minutos, você vai ouvir, talvez um evangelho ou mais. Você vai estar ouvindo e a palavra vai estar entrando no seu coração, e a palavra vai estar gerando fé. E essa fé vai te levar a viver milagres extraordinários. Você vai começar a experimentar, irmão, primeira palavra, depois os milagres. Primeira palavra, depois os milagres, não é os milagres. A Bíblia fala assim, e esses sinais seguirão aos que creem. Mas creem em quê? Na palavra. Na palavra. Olha o que diz Romanos, no capítulo de número 10, o versículo 9, eu pedi para o Júnior colocar aqui para nós, para a gente ler juntos. Olha lá o que diz: se com a boca você confessar Jesus Cristo como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Verso 10, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz, o que é a Escritura? A palavra. Todo aquele que nele crê não será envergonhado. Versículo 12, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 14, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Ouviram o que, irmãos? Deus faz milagre. Não, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Salvador, Jesus tem todo o poder, Ele tem um nome acima de todo nome, no qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, no céu, na terra e embaixo da terra. Está na palavra, meu irmão. É a palavra que vai gerar fé no nosso coração, é a palavra que vai nos aproximar de Deus, que vai fortalecer a nossa fé. E como ouvirão se não há quem pregue o quê? Eu sou da PIB Sapezal? Não, prega a palavra, meu irmão, prega a palavra. Verso 15, e como que pregarão se não forem enviados? Como está escrito na palavra. Olha, que não tem manicure na face da terra que faz isso com você, irmã, ou irmão que gosta do manicure. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Fala assim, olha, onde você passa, quem anuncia a palavra de Deus, irmão, ele traz o quê? Traz a beleza dos céus, traz a paz que excede todo entendimento, traz salvação. Pregadores da palavra não são pregadores do caos, são pregadores da palavra, da justiça, do amor, da salvação, do perdão, da misericórdia. Está tudo na palavra. É que nós separamos lá, fizemos uma série assim, bem-aventurados isso, bem-aventurados, mas ali Jesus está englobando que um discípulo tem que ter aquelas bem-aventuranças na vida dele. Não está falando que ele tem que ter só uma característica, só uma bem-aventurança. Olha o que diz Isaías 55:11, eu amo esse versículo, Isaías 55:11, você consegue ler comigo aí? 1, 2, 3 e... segura aí. Assim será a
palavra que sai da onde? Da boca de Deus. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Sabe por que nós não estamos conseguindo ver mudança nessa geração? Porque essa geração não conhece a palavra. Ela conhece todos os lançamentos de louvor, conhece tudo. Cantor lá da China dos Anzóis, conhece. Mas nunca leu um evangelho da Bíblia. Se falar para ela assim, abre a Bíblia em Marcos capítulo 17, ela vai procurar. Aí ela vai, não tem, pastor, só tem 16. É assim, irmãos. Se falar para ela, abre aí em Oséias, meu Deus do céu, vai acabar o culto e não vai encontrar. Ou os profetas deviam achar os livros, não é assim, irmãos? Mas por que será? Será que eles são difíceis? Ou será que o manuseador da palavra que tá assim meio enferrujado em manusear a palavra? Vou te ensinar a divisão da Bíblia, fica bem facinho. Pentateuco, 12 livros históricos, 5 livros poéticos, 5 profetas maiores, 12 profetas menores, evangelhos, livro histórico de Atos, cartas ou epístolas, aí vem carta aos Hebreus, as epístolas ali de 1 João, 2 João, está tudo ali naquele meizinho. Antes do Apocalipse vem quem? Judas, que não é o Iscariote. Aí vem o Apocalipse. É assim que a Bíblia é dividida. Se você gravar essa divisão, você encontra todos os livros da Bíblia. Eu falei rápido aqui, né? Mas se você aprender a gravar essa separação, você não vai ficar mais perdido quando falar abre a Bíblia. Está faltando o quê? Intimidade com a palavra. Aqui, meu irmão, no domingo à noite, na terça-feira, eu vou te dar aí a cerejinha do bolo de 40 minutos, 1 hora. Mas o que vai sustentar a sua fé é amanhã, segunda-feira, antes de ligar o seu celular, você pegar a palavra de Deus e abrir e encher o seu coração dela. Aí terça-feira a mesma coisa. E eu tenho certeza que essa palavra vai ficar o dia inteiro no seu coração e ela vai atingir o objetivo de Deus para a sua vida. E talvez naquele dia aquela palavra vai ser a que vai te ajudar a enfrentar um grande problema. Vai ser aquela palavra que você vai lembrar. Que você vai lembrar no final de falar, olha, hoje eu li na Bíblia isso. Olha o que está acontecendo comigo. Quem já teve essa experiência? Não é assim? Mas sabe o que acontece, irmãos? Nós colocamos as coisas em primeiro lugar, depois o reino de Deus. E queremos que Ele acrescente. E é o contrário, Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. O que é justiça ali? É a palavra de Deus. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu quero encerrar, meu irmão, com o maior milagre que o ser humano recebeu de Deus. A palavra do Senhor Jesus. Abre comigo em Lucas capítulo 10, por gentileza. Não existe um milagre mais extraordinário do que esse, que eu e você possamos receber de Deus. Esse milagre aqui, irmão, nenhum homem pode fazer. Se existe milagre que o homem pode fazer. Mas esse aqui é extraordinário. Acima do normal. Acima da média. Acima da expectativa. Lucas capítulo 10, verso 1 diz assim: depois disso o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que fosse adiante dele a cada cidade e lugar onde ele havia de passar. O verso 7, depois você lê todo o capítulo em casa. Fique na mesma casa, comendo e bebendo do que lhes tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. O que eles foram fazer lá, irmãos? Que eles foram chamar de trabalhador? Pregar o evangelho. Pregar o evangelho.
Ah, pastor, você não está fazendo nada? Estou sim. Você trabalha o quê? Sou pregador do Evangelho. Sou pastor do rebanho do Senhor. E com muito orgulho, com muita alegria, e me sinto honrado por Deus por esse chamado. Me sinto honrado por Deus por esse chamado. Apesar de mim, Deus um dia me chamou para isso. Eu ouvi um pastor contando uma história que ele de manhã passou uma ovelha da igreja e viu ele lendo a Bíblia. E ele falou assim: ô pastor, tá fazendo nada não? Tá de boa aí, pastor? Ele falou: não, filho, estou trabalhando. Depois do almoço, passou em frente da casa do pastor, o pastor estava carpindo. Pastor, está trabalhando? Ele falou: não, vem aqui. Aí ele falou: quando você passou de manhã eu estava trabalhando. Eu estava me preparando para pregar o Evangelho. E agora eu estou de folga e eu estou carpindo. Olha só, irmãos. As pessoas desprezam a palavra de Deus. Acham que alguém está lendo a Bíblia porque não tem nada para fazer. É assim que as pessoas pensam. Eu não tenho gastado tempo lendo a Bíblia, eu não tenho gastado tempo orando. Você não está gastando tempo, você está investindo. Você está investindo na sua fé. Você está investindo em você mesmo. Quando você passa tempo com Deus na palavra, quando você passa tempo com Deus em oração, é investimento, meu irmão, é investimento, minha irmã. É investimento. Não é perca de tempo, é investimento. Ninguém gasta tempo com Deus. Você investe tempo com Deus, seja em oração, seja na palavra. Eu desafio você, já que está chegando o final do ano, todo mundo gosta de fazer desafio, a ler pelo menos uma vez a palavra de Deus. Você que nunca leu a Bíblia em 2021, eu vou dar uma dica para você bem fácil. Se você ler 3 capítulos, vou colocar 4, para você ter um pouquinho a mais. 4 capítulos, lê 2 de manhã, e 2 antes de dormir. Em menos de um ano você lê toda a Bíblia. Mas não lê por ler não, lê e medita. Se não entendeu, lê de novo. É só 2 capítulos, de manhã e 2 à noite. Você vai ver o que vai mudar na sua vida. Às vezes as pessoas falam assim: nossa pastor, me indica um curso de teologia aí para mim fazer, para mim aprender mais a Bíblia. Eu falo assim: sabe qual que é o melhor curso de teologia? Eu não desprezo, eu fiz teologia. Eu falo assim: é esse aqui, ó. É você todo dia abrir sua Bíblia em casa e falar: Deus, fala comigo. Deus, eu quero ouvir a tua voz através da sua palavra. Senão, irmão, você vai ficar dependendo de irmãozinho A, B ou C, que traz profecia. Vamos lá na casa do irmão Josézinho, do Joaquinzinho, que toda vez que ele ora tem uma revelação. Aí fala uma coisa e não acontece, você fica frustrado com Deus. Mas a Bíblia não falou isso, que existe guru gospel, que ele vai falar quando ele quiser, não na hora que alguém quer falar. E as pessoas estão perecendo porque não buscam na palavra. Olha só o que o Senhor Jesus diz. Ele continua. Olha o maior milagre extraordinário. O versículo 17. Então os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Jesus lhes disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Essas cobras e escorpiões aqui são demônios, tá? E nada absolutamente lhes causará dano. No entanto, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado aonde? No céu. O meu nome, o seu nome só está escrito no livro da vida, lá de Apocalipse capítulo 20, porque nós cremos na palavra. Sabe o que a Bíblia fala sobre fé? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Sabe o que muitos estão ensinando? Olha, tem que ter milagre, tem que ter milagre, milagre acontece. Aí as pessoas vão crer, só que aí fica um pessoal inconstante, que se não tem milagre, Deus não está presente. Mas quando tem palavra, a fé fica fundamentada, a fé fica firme. Pode vir tempestade, mas lembre lá das passagens bíblicas, você vai começar a lembrar, o Espírito Santo vai trazer a sua memória. Aí você crê na palavra, a palavra gera fé dentro de você, uma fé sobrenatural, e eu e você experimentamos o extraordinário de Deus, por causa da palavra.
Irmãos, nós não precisamos tirar nada nem acrescentar nada, irmão. Nada. Está tudo aqui. Eu e você não precisamos. A Bíblia chega a falar assim: olha, o reino dos céus não é comida e nem bebida, mas é paz, alegria no Espírito. Ou seja, não é pela comida que eu como, não é com a bebida que eu bebo que vai me fazer entrar no reino do céu, me deixar digno de entrar lá, mas é pela palavra de Jesus, que falou assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É mérito dele. Ninguém pode tirar isso dele. Ninguém chega ao céu se não for por Cristo. Ninguém recebe o perdão de Deus a não ser por Cristo. E Cristo se revela através da sua palavra. Existem 3 tipos de revelações. Uma nós chamamos de revelação geral. Sabe o que é revelação geral? Deus se revela pela sua criação. Você olha para o céu, os firmamentos, e fala: não é possível que uma explosão causou tudo isso, e que assim, esse sol não cai em cima de nós, essa lua não cai, não está durante o dia, não é invertido os horários. Não é possível, tem alguém por trás disso. E Deus é reconhecido através da sua criação. Mas também a outra revelação é a revelação específica, que é a palavra de Deus, que foi registrada e sobrevive há milhares de anos. Foi o livro mais perseguido da história, mas é o livro mais preservado da história, que tem mais cópias na humanidade. E tem uma revelação especial, que é chamada de Cristo. Se você ler de Gênesis, Apocalipse, ela aponta, o centro dela é Cristo, o Senhor, o Salvador da igreja, o noivo que vai buscar a noiva, aquele que virá num cavalo branco. O seu peito vai brilhar como o sol, do oriente ao ocidente, todos verão, a palavra de Deus diz, e os anjos arrancarão da terra, primeiro aqueles que dormiram no Senhor, em seguida serão arrancados vivos, e receberão um novo corpo. Sabe quem vai receber isso? Quem vai experimentar isso, irmãos? Aqueles que creem na palavra de Jesus. Somente aqueles que creem. E aqueles que creem, enquanto aqueles que zombam e não acreditam não vão receber. Pode zombar, pode dar risada. Riram da casa de Jairo, riram das palavras de Jesus, mas ninguém experimentou a filha ressuscitar, a não ser Jairo e a sua esposa, e puderam contemplar e glorificar a Deus. Quer experimentar milagres extraordinários? Você quer? Então começa a crer, meu irmão, começa a declarar a palavra de Deus na sua casa. Se você quiser ficar em pé em nome de Jesus, eu quero orar com você. E se você crer, começa a declarar a palavra de Deus. Não importa a circunstância. Não é pecado orar citando a Bíblia não, tá bom? Você pode citar. Às vezes você está passando uma situação lá difícil. Eu me lembro, meus irmãos, eu era adolescente. Eu estava numa casa morando sozinho. Eu era adolescente e inventei de morar sozinho. E era um bairro muito perigoso. E eu me lembro que eu escutei um barulho lá fora e falou assim: irmão, vem aqui. E eu pensei que era alguém da igreja. Eu tinha 16 ou 17 anos. E eu fui lá, irmãos. E ele falou: irmão, e ficou em silêncio. E era no escuro, no fundo da casa. A casa não era murada. E quando eu fui abrir a porta, o Espírito Santo falou ao meu coração: você vai abrir a porta só porque te chamou de irmão? Uma hora dessa? Quem está te chamando? Eu falei: quem está aí? E eu não abri a porta. Eu abri o vidro, aquelas portas venezianas, acho que fala que tem um vidro assim, tinha antigamente. Quando eu abri, irmãos, tinha 2 caras querendo entrar na casa para me assaltar. Eu fechei na hora. Ele falou assim: eu vou te matar, e começou a me xingar. Eu vou te matar. Eu morei num dos bairros mais perigosos na época, lá de Várzea Grande. Eu vou te matar, eu vou te matar. Abre aí logo que eu vou te matar. Irmãos, eu vazei dali daquele lugar da porta e fui lá pro meu quarto. E eu ajoelhei do lado da minha cama e eu falei assim: Senhor, se for para mim morrer, eu vou morrer orando. Falei bem assim com Deus. Eu não era pastor, não era nada. Tinha 16 para 17 anos, por aí, essa média de idade eu acho. Mas aí veio na minha cabeça: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A palavra de Deus estava dentro do meu coração, irmãos, e aquilo começou a gerar fé dentro de mim. Eu comecei a orar no meu quarto, eu comecei a declarar a palavra de Deus: Senhor, não tem ninguém da minha família aqui, mas o Senhor está comigo. E eu terminei de orar, irmãos, e o Senhor falou assim, falou bem no meu assim, falou assim: olha, não tinha telefone, ele falou assim: fala que você está falando com a polícia. Eu falei: alô, é da polícia. Irmãos, eu lembrei endereço, eu lembrei rua, tudo certinho. Eu comecei a falar alto. Quando eu terminei de falar, eu vi que o vidro quebrou. Pá, vou te matar,
vou te matar, agora você vai morrer porque você chamou a polícia. Sabe o que aconteceu, irmãos? Eu fui orar de novo. Falei, agora eu já vou morrer mesmo, então eu vou orar de novo. E eu fiquei orando no meu quarto. Acho que nem minha esposa conhece essa história. E eu fiquei orando no meu quarto. E de repente veio uma paz, irmãos, que excedia todo entendimento. E eu me senti uma paz. E eu levantei do meu quarto com uma fé e coragem. Falei, Senhor, se o Senhor me guardou até agora, eu vou sair da minha casa. Eu não tinha ligado para a polícia, eu não tinha telefone. E eu saí, irmãos. Eu rodeei a casa, não tinha ninguém. Eu rodeei a casa, não tinha mais ninguém. Tinha quebrado a janela dos cômodos da casa. E eu lembrei que eu tinha esquecido a chave na porta, na chave da porta veneziana. Falei, eles vão entrar por lá agora e vão me matar, achando que a polícia vai vir. Olha só como que é, irmãos. Mas veio aquela paz assim que eu levantei e saí andando. Não tinha ninguém em volta da minha casa. Eu tô aqui, ó, inteiro, não tem uma cicatriz desse dia. E eu corri, eu fui nos vizinhos perguntar se eles tinham visto alguém. Aí um conhecido meu falou assim, Cristian, eu vi fulano e Bertano correndo numa carreira, mas numa carreira de bicicleta. Os dois saíram desesperados, passaram por mim lá embaixo. Foi, então eram esses dois aí que foram me assaltar. Eu não conhecia eles. E eu estou aqui, meu irmão, para dizer para você: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas tem que crer na palavra. Aquele dia só era eu e o Senhor. Só era eu e o Senhor. Eu e o Senhor. Depois disso, eu fui para o seminário, me formei em teologia, me casei, tenho filhos. Estou aqui testemunhando por você porque eu criei na palavra. Isso é uma das experiências com Deus. Deus quer te dar experiências profundas com Ele através da sua palavra. Da sua palavra. Vamos orar. Eu não sei como que você chegou hoje aqui nesse culto, mas também sei que não sou eu que pode fazer algo na sua vida. Mas eu tenho um Deus que é Deus de milagres. Eu tenho um Deus que é Deus de sinais. Eu sirvo um Deus que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa quando fala. E é esse Deus, dessa palavra que eu ministrei para você nessa noite, que quer fazer milagres extraordinários na sua casa, na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Mas você precisa crer. E eu quero convidar você a orar, a apresentar diante de Deus, aí no seu lugar mesmo. Eu não posso te convidar aqui na frente, mas aí no seu lugar você vai orar a Deus, e vai crer na palavra, e vai declarar pela fé: Senhor, eu creio na sua palavra, mesmo naquilo que os meus olhos não estão vendo, mas a tua palavra diz, e eu creio, eu acredito, e ela é o suficiente para mim. Se você crê, eu quero orar junto com você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, ó Pai, diante da tua palavra, ó Deus, e sob a sua palavra, ó Deus, nós tomamos posse do sobrenatural nessa noite. Daquilo que é impossível ao homem, a tua palavra diz que é possível para Deus. Deus, eu uno a minha fé com o meu irmão, ó Pai, na medida da fé dele, Senhor, que um milagre que venha acontecer, que eles venham experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ó Deus, eu não te peço uma vida abundante, mas eu peço, ó Deus, a superabundância, ó Deus, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça, diz a tua palavra. Deus, eu não te peço medida, mas eu te peço boa medida, sacudida, recalcada e transbordante sobre esta vida, ó Pai. Oh Deus, a tua palavra diz, ó Pai, que a bênção do Senhor, ela enriquece e não traz consigo dores, ó Pai. Oh Deus Todo-Poderoso, a tua palavra me garante, ó Pai, que o céu, ó Pai, é o seu trono e a terra é o estrado dos seus pés. A tua palavra diz, ó Pai, que o mesmo Jesus que eles viram subir é o mesmo Jesus que nós vamos ver voltar até as nuvens, ó Pai, para buscar a tua noiva, Senhor. Oh Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oh querido Deus, a tua palavra diz, ó Pai, não fiquem tristes, eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei outro Consolador, Ele falará por vós, Ele ora por nós, com gemidos inexprimíveis, diz a palavra de Deus. Oh Deus Todo-Poderoso, nós cremos na tua palavra, nós cremos na tua vontade, nós cremos
cremos, ó Pai, nós tomamos posse nessa noite, ó Pai, seja de um milagre, seja de uma cura, até cremos que o Senhor continua ressuscitando mortos ainda em nossos dias, ó Pai, em nome de Jesus. Nós cremos, ó Deus, nós tomamos posse da Tua palavra, Senhor, porque nela há salvação, nela há vida, Senhor. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Ó Deus, quantos domingos, quantas palavras nos domingos foram ministradas nesse púlpito, palavras de vida e não de morte, palavras de cura, de libertação, de salvação, de transformação. Nós cremos em todas as palavras que foram liberadas em nosso favor esse ano, nesse altar, Senhor, seja na terça, seja em um culto, ó Pai, em outro dia, seja nos domingos, porque grande é o Senhor, grandes são as Suas misericórdias, grande é o nosso Deus. Oh Deus, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos na força do Teu poder. Nós não confiamos em nós mesmos, nós confiamos no Senhor. Oh Deus poderoso, a Tua palavra diz, ó Pai, que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja, Senhor. A Tua igreja nunca foi derrotada, a Tua igreja nunca será derrotada, diz a Tua palavra, Senhor, porque, ó Deus, a Tua igreja é a Tua noiva, diz a Tua palavra, Senhor, que nós somos limpos, não por nós mesmos, mas nós já fomos limpos pela Tua palavra, Senhor. Oh Deus poderoso, oh Senhor, rasga o céu sobre este lugar. A Tua palavra diz, ó Pai, que os céus vão se abrir, ó Pai, que coisas maiores o Senhor fará, como aqueles que creem na Tua palavra. Aumenta a nossa fé, Senhor, aumenta a nossa fé, que ninguém saia daqui como entrou, Senhor, mas que saia daqui transbordante da Tua presença e da Tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Depois você lê em casa a parábola da semente, está lá em Mateus. Não deixe o diabo roubar a palavra de Deus de você. A Bíblia fala que a palavra é como uma sementinha que o semeador, mas vem o inimigo e rouba a palavra. Não deixe ele roubar a palavra do seu coração, porque a sua fé, ela é gerada pela palavra. A nossa fé é firmada na palavra. Não é porque pelos nossos pensamentos, mas é tão somente pela palavra de Deus. A igreja é governada e sustentada há milhares de anos pela palavra de Deus. Ela é o norte, ela é a regra de fé e prática. Ela tem que ser o seu norte essa semana. Ela tem que ser sua bússola essa semana. Ela vai te dar direcionamento no seu trabalho, nas suas férias. É a palavra de Deus. Deus quer andar com você, e Deus vai andar com você todos os dias através da palavra. Todos os dias, até a volta de Jesus, até ver Ele face a face, amém? Quero desejar uma semana muito abençoada para você, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te faça prosperar, que o Senhor abençoe sua entrada, sua saída, que o Senhor te faça alcançar lugares que você nunca alcançou pela fé, que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Está na palavra dele. Aquilo que nenhum olho viu, nem ouvido ouviu, e nem jamais penetrou em coração humano, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, diz a palavra de Deus. É para você, igreja, é para você, irmão, é para mim essa palavra. Vamos falar a frase? 1, 2, 3 e... Em Jesus somos mais que vencedores.